Diz aí, bebezão, tudo show? Aula 19, segunda lei da termodinâmica, livro 5, física 1. Nossa primeira questão, bebê, diz que a máquina de Carnot é um sistema que, se pudesse ser construído, produziria o maior rendimento possível ao operar em ciclos entre duas temperaturas fixas, T1 e T2, sendo T1 a temperatura absoluta da fonte quente, de onde viria a energia térmica para o seu funcionamento, e T2 a temperatura absoluta da fonte fria, para onde seria rejeitado o calor não transformado em energia mecânica pela máquina. Sabendo que o rendimento da máquina de Carnot é calculado por 1 menos T2 sobre T1, pode-se afirmar que esse rendimento será. Vamos lá, primeira coisa que a gente vai lembrar na segunda lei da termodinâmica. Toda e qualquer máquina tem que ter um rendimento inferior a 100%. Então, bebê, a segunda lei da termodinâmica, não importa se a máquina de Carnot se é uma máquina real, o rendimento tem que ser menor do que 100%. Então vamos lá, será de 100%? Nunca. Será de 100%? Nunca. Será de 100%? Nunca. Vamos lá. Nunca será de 100%, uma vez que T2 jamais será 0 Kelvin. Perfeito. O que é que acontece? Para que o meu rendimento fosse totalmente 100%, a temperatura 2 teria que ser 0, para eu fazer 0 sobre T1. E aí, se eu tivesse 0 Kelvin, eu teria toda a matéria parada, inclusive os elétrons parados ao redor do núcleo, dentro do átomo. E aí eu teria o colapso da matéria. Então é impossível ter esse rendimento de 100%, bebezada. Segunda questão, bebezada, observe o gráfico a seguir. A figura ilustra os diversos processos termodinâmicos a que um gás é submetido em uma máquina térmica. Os processos A, B e DE são isocóricos, A e CD são adiabáticos e o processo BC é isobárico. Sabendo que a substância de trabalho dessa máquina é um gás ideal, determine a sua eficiência. Bom, eficiência aí está em termos de rendimento. Então, eu vou te falar que o rendimento de uma máquina térmica pode ser dado por 1 menos quantidade de calor rejeitado pela fonte fria pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente. 1 menos, bebê lindo, habilidade 17 do Enem, você interpretar gráficos, tabelas e figuras. Observe que ele está falando para a gente aqui que o calor rejeitado é de 12 joules. Beleza, tio Augusto? Então eu já tenho 12. Agora, olha um detalhe aqui. Está entrando 20 joules, mas também está entrando mais 4, bebê lindo. Então, Augusto, qual é o calor que está sendo fornecido aí? Cara, está sendo fornecido 20 mais 4. Então, meu rendimento é 1 menos 12 sobre 24. 1 menos 0,5, 0,5, bebê lindo e amado do tio. 50% de rendimento, nós temos a alternativa D como resposta correta. Vamos mais uma. O motor tem potência 2,5 CV e absorve 920 calorias por segundo de uma fonte térmica quente. Muito bem, vamos aqui anotar esses dados. Eu vou te falar que a potência do meu motor é de 2,5
cavalo vapor, mas acontece que cada cavalo vapor vale 740 watts. Então, bebê lindo, quando a gente faz essa continha aí, eu vou perceber que 2,5 vezes 740, confere comigo, 1.850 watts, certinho? Aí olha só, ele fala ainda para mim que ela absorve 425 calorias. Quantidade de calor pelo tempo é a potência. Então, 925 calorias, mas a gente vai multiplicar isso aqui por 4. E aí, bebê lindo? Eu vou dizer para você agora que eu estou tendo 3.700 watts. O que eu absorvo, o que eu recebo da fonte é o total. O que a fonte térmica, o que a potência do motor tem, é a ideia do meu útil. E aí eu já consigo pensar um pouquinho em termos de eficiência. Eu vou dizer para você que a eficiência desse motor, o rendimento desse motor aqui, ele pode ser dado pela potência que de fato ele utilizou, pela potência total que ele recebeu. Lembra que a potência que ele recebe sempre tem que ser maior, porque nenhuma máquina tem rendimento de 100%. Então, caso você ficasse em dúvidas nas potências, lembrava disso. Não existe, a segunda lei estabelece que não tem rendimento de 100%. Então, a máquina sempre ela recebe mais do que de fato ela vai conseguir utilizar. Então, Belindo, eu vou estar com 1.850 por 3.700, e aí nós temos 50% de rendimento. Vamos adiante. Aí ele fala para mim que a temperatura da fonte fria é de 80,6 Fahrenheit. Determine a razão entre o rendimento do motor de Carnot, que operece com essas mesmas fontes térmicas, e o rendimento do nosso motor. A temperatura da fria é 80,6 Fahrenheit e a temperatura da quente é 927. Muito bem, meninada, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar essas duas temperaturas e botar para Kelvin, porque eu só trabalho em gases em Kelvin. Temperatura da minha fonte quente, 927, mais 273. Tio Augusto, a temperatura da nossa fonte quente, então, fica 1.200 kelvins. Mas, meninada, quando eu tenho a minha temperatura Kelvin,
ela é a TK, né? A TK que é o Kelvin, ele é o TC menos 273, e TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então vamos lá. TK, temperatura da minha fonte fria, menos 273 está para 5, assim como TF, 80,6, menos 32 está para 9. Tio Augusto, nós vamos ter uma temperatura da fonte fria de 300 Kelvin. Aí, eu quero agora a relação entre os dois rendimentos. Muito bem. Qual é o rendimento máximo teórico de Carnot? O rendimento de Carnot, que é o rendimento teórico, ele é dado pela temperatura. Ele é 1 menos temperatura da fonte fria, meninada linda, sob temperatura da quente. Tio Augusto, o rendimento teórico, o real é dado com as potências ou calores, tá bom? O teórico a gente faz em função da temperatura. A máquina de Carnot vai pegar a temperatura. Então, minha temperatura da fonte quente, 300. Minha temperatura da fonte fria, 300, e da quente, 1.200. Rendimento teórico, meninos, 1 menos. Olha aí, Bezão, me ajuda aqui. Vou simplificar, ó. 3 por 3 dá 1. 12 por 3 dá 4, 1 quarto, 0,25. E daí o rendimento de Carnot, que é o teórico, está valendo 0,75. Tá, Augusto, mas eu estou querendo a razão entre o rendimento de Carnot e o rendimento real. Show, então vamos terminar. Rendimento de Carnot, que é o teórico, pelo rendimento real, que é o da máquina, vai ser o de Carnot e o da máquina, 0,5. Rendimento teórico pelo rendimento real, meninada, 1,5. Tio Augusto quer que a gente marca a afirmativa C. Show! E agora o tio vai te pedir para a gente fazer a quarta. Tio Augusto, quarta questão. Deixa eu dar mais conforto visual aqui. Vamos lá, meninada. Quarta questão, ele diz o seguinte: eis que o funcionamento de uma máquina frigorífica, aí vem cá, dentro das minhas loucuras, eu gosto de pensar na máquina frigorífica e na máquina térmica, que ambas têm uma relação entre calor e eficiência, né? Então, como é que eu gosto de pensar aqui? Nessa questão aqui, a gente está falando de máquina frigorífica. Máquina frigorífica, eu gosto de lembrar que eu quero tu. E como a máquina é frigorífica, é o calor da fonte fria. Então, eu gosto da minha mnemônicazinha, eu quero tu. Tio Augusto, mas aí, quando eu tenho uma máquina térmica, a minha máquina térmica eu vou ter um rendimento, né? Aí eu gosto da mnemônica, não te quero. O que é que tem a ver? Nada.
mas a térmica é a quente, a fria é o calor da fonte fria, e eu acabo lembrando disso aí para não confundir o rendimento e a eficiência. Eu gosto dessa mnemônica para me ajudar a não misturar as fórmulas. Então, eu quero tu, máquina frigorífica, não te quero, máquina térmica, e aí a gente vai começar a trabalhar agora em função disso. Meninada, ele fala para mim que a nossa máquina, eis o funcionamento de uma máquina frigorífica. Em cada ciclo da substância trabalhada é retirada uma quantidade de calor da fonte fria, o congelador da geladeira, e o trabalho externo do compressor da geladeira é rejeitado para a fonte quente. Se o calor que sai da fonte fria é 200 e o trabalho rejeitado é 400, qual é a eficiência da nossa máquina? Calor da fonte fria, bebê, 200. E o trabalho, 400. Essa máquina tem uma eficiência de quanto? 50%. Bebezão. Letra C. Um abraço, bons estudos e até uma próxima aula.